Olá a todos, sejam bem-vindos mais um dia ao nosso programa ao vivo da melhor família do mundo aqui no blog Como Educar Seus Filhos. Então, para você que está assistindo a gente aí ao vivo pela página do Facebook, manda um oi para eu saber que está tudo bem com a transmissão, para saber que vocês estão conseguindo me ouvir bem, me ver bem também. Tá bom, pessoal? Para que a gente possa começar a nossa transmissão aqui no nosso programa. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar esse programa que ajuda muito a gente aí, vai ser muito bom para todo mundo, mais gente vai acabar chegando aqui até a gente, etc, etc. Então, opa, beleza, então o pessoal falou que está conseguindo ouvir bem, está conseguindo ver bem. É isso aí, pessoal, estão conseguindo ver bem? Estão conseguindo ouvir bem? De ter um oi aí para mim, ótimo. Então, todo mundo já entrando aí, Manu Mascarenhas entrando, Charlie Macente, Aline Rezende, Daniela Alves, Gisela Lamarca, ótimo, pessoal, muito bom. Vocês conseguiram assistir ontem aí a transmissão do professor Carlos Nadalim sobre como transformar sua casa numa colônia de férias educativa nesse verão? Então, digitem para mim aí se vocês estavam presentes ou não, para que eu possa saber. Vai ser bacana também. Tá bom, pessoal? Depois, Bruno Heloísa entrando com a gente. E digitem suas perguntas também, que semana que vem a gente tem novidade aí no programa. Vai ter um quadro novo, tranquilo aí, para todo mundo poder participar mais, para poder interagir melhor também. Tá bom, pessoal? Boa, isso aí, pessoal, muito bom. A Josiane falando que assistiu, sim, a transmissão de ontem do professor Carlos, bacana, muito bom. A Charlie Macente falando que não conseguiu ver ao vivo, mas depois vê na reprise aí, né? Tudo bem, ótimo, pessoal. Beleza, a transmissão tá boa então, né? Ótimo, ótimo. Letícia Fumes falando que conseguiu, hoje está ao vivo aqui com a gente, muito bom, Letícia, ótimo, pessoal. Então deixem suas perguntas aí, que a ideia é a gente, semana que vem, aí a gente fazer um quadro diferente aí no nosso programa, uma coisa mais interativa, então vai ser bom para todo mundo. Ótimo, pessoal, muito bom. Chegou no finalzinho ontem, né, Andressa? Beleza, muito bom, pessoal, muito bom, muito bom. Isso aí. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de amor, né? Então, acho que é um tema bom para começar a sexta-feira aí do dia... Hoje é que dia? 15 de dezembro, sexta-feira, então vamos falar um pouquinho sobre os tipos de amor, que é uma coisa que serve, né, para o amor que se dedica, para o amor que a gente pode dedicar para nossos filhos, para o amor que a gente pode dedicar para a pessoa que a gente ama, que está do nosso lado, né, para o nosso marido, para o nosso esposo, para o nosso noivo, para o namorado, o amor que a gente pode dedicar para Deus também, enfim. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a dinâmica do amor hoje, naquilo que 15 minutos, né, enfim, permitem a gente falar, tá bom, pessoal? Então, se vocês quiserem ir deixando aí a participação de vocês através de comentários, etc. Fica bacana pra gente. Tá bom? Então, Andréia Rodrigues aqui, deixando uma pergunta que está sendo muito recorrente, né, nos comentários aqui, nas perguntas, que é como lidar com briga entre irmãos, né? A gente vai falar disso, então. Tá bom, André? Então, fica atento aí ao vivo a partir da semana que vem, que vai ter um quadro novo aí. A gente vai estrear semana que vem, no meio do programa aqui, vai ser bacana. Tá bom, pessoal? Então, não sei se vocês reparam que algumas coisas acontecem na interação, né? Então, isso acaba acontecendo com todo mundo, assim, né? Praticamente. Que é uma coisa que a gente ouve muito falar, né? Que às vezes a gente tá longe de uma pessoa que a gente ama, né? E, sei lá, falando com uma pessoa assim ao longo do dia pro WhatsApp, então às vezes até tá pensando na pessoa, tá querendo, né? Quando pensa na pessoa, a gente tem uma coisa boa, assim, né? Tem um movimento bom aparece no nosso peito, né? E a gente tem desejo de ficar com a pessoa, a gente tem um desejo de construir coisas, projetos, etc. Mas às vezes quando a gente aparece ali na frente da pessoa, né, é como se desse choque, né? Então isso é uma queixa, ou é um comentário, é uma descrição que aparece muitas vezes nas relações, nas interações humanas, né? Então quando a gente está pensando em alguém, a gente às vezes nutre os melhores sentimentos, nutre as melhores ideias, nutre os melhores projetos, né? Mas quando essa pessoa aparece na nossa frente, ela só faz irritar a gente. Então, assim, dá um incômodo, a gente se irrita, etc. Isso pode acontecer tanto com o marido, com a mulher, com o filho, enfim, com um amigo, com um parente, enfim, é aquela coisa, né? Às vezes a gente está com saudade de um parente, né? E aí ele vem passar o final do ano aqui com a gente, e quando fica na nossa casa por mais 3, 4 dias, pode vir só incômodo, irritação, você fica assim já querendo que a pessoa vá embora, né? Isso pode acontecer também nas interações
mais frequentes do dia, é comum que isso aconteça, né? E a pergunta é, por que essa coisa acontece, né? Por que essa dinâmica da convivência, essa dinâmica do amor, essa dinâmica da interação, ela pode aparecer com a gente? Não sei se já fizeram essa pergunta, se já tentaram colocar remédio, solução para coisa, né? Mas essa é um pouco a reflexão de hoje, assim, que a ideia é falar um pouco sobre esse assunto hoje, né? Refletir um pouco sobre essa realidade do amor hoje, que o amor ele pode aparecer para a gente, né? De 3 modos, né? Então não vamos começar a pensar hoje com critérios ou com conceitos que a gente porventura já tenha na cabeça. Vamos tentar construir a coisa a partir do iniciozinho, tá? Então vamos chamar toda essa inclinação, todo esse desejo, toda essa vontade de ficar junto de amor. Tá? Vamos chamar isso tudo de amor, porque muitas pessoas usam o termo assim, né? Pode ser que seja impróprio por um lado, mas pode ser que seja próprio por outro, então a gente vai começar a conceitualizar a coisa para a gente poder entender melhor essa dinâmica, para a gente poder mergulhar mais profundamente dentro dessa dinâmica também do amor, tá? Então o primeiro movimento que pode aparecer nessa dinâmica do amor, né, e ele eventualmente aparece, é o movimento da gente olhar para uma pessoa, né, e querer de algum modo. A gente olha para a pessoa, a gente quer o nosso próprio prazer, a gente quer o nosso próprio bem-estar, a gente quer o próprio nosso benefício, a gente quer se sentir bem, a gente, na relação que se estabelece, né, essa é a primeira coisa que a gente busca. Então, esse é um modo de se relacionar, é um modo que aparece nas interações, né? Então, muitas vezes, né, no primeiro tipo de contato, no primeiro tipo de interação de tipo amorosa, que pode aparecer entre 2 amantes, entre 2 pessoas que estão se conhecendo, né? Esse pode ser o primeiro movimento, o movimento que você olha para a pessoa, você está perto da pessoa e você se sente bem, você gosta de estar ali, aquilo te faz bem. E no final de contas, é o alimento, tá? da interação. Isso provavelmente aconteceu com você quando você já começou a namorar com uma pessoa que você está casada hoje, enfim, ou se você não está casado, enfim, você já namorou, uma parte das pessoas aqui já teve alguém, né, já namorou alguma pessoa, então vai se lembrar, né, que esse provavelmente foi o primeiro movimento, né, foi um primeiro, não é necessário, pode já ter outros tipos de movimento, né, mas esse é um movimento possível, tá, da dinâmica amorosa. E o que acontece? Acontece o seguinte, quando a gente está apresentando, a gente tem uma outra pessoa que se apresenta na nossa frente, né? E a gente sente uma coisa boa, isso nos anima, isso nos estimula, né? Mas a gente está olhando só para a gente, o que acaba acontecendo? Acaba que escapa a própria pessoa, a outra pessoa, né? O outro, ele escapa dessa dinâmica amorosa. Por quê? Porque a gente acaba ficando com aquilo que nos afeta, acaba ficando com a nossa própria impressão de amor, tá? Não é que isso seja ruim, não é que isso seja bom, mas o fato é o seguinte, isso aí ainda não é o mais profundo do amor, tá? Por quê? Porque se a gente está se relacionando com aquela sensação, com aquela coisa que nos afetou, né, com uma sensação boa ou ruim, né, ou de incômodo, ou de desejo, ou de tensão, né, a gente está se relacionando com algo que nos afeta, né, com algo que está dentro da gente, a gente ainda não está se relacionando propriamente com o outro, tá? Então essa é uma coisa que pode acontecer nas relações, e o fato é que pode ficar só aí a relação amorosa, tá? E pode ficar aí a relação amorosa, só aí a relação amorosa com o filho também, né? A gente pode entrar numa relação com criança, a gente pode entrar numa relação e a gente só tá olhando para o que essa criança gera na gente, tá? E a gente pode se inclinar, a gente pode reclinar, dependendo daquilo que a gente está sentindo. E veja, isso realmente não é ainda olhar e se aprofundar naquilo que é a realidade do outro, tá? Naquilo que o outro tem de mais sublime, de mais pleno, de mais belo. A gente ainda está se relacionando com um conjunto de impressões que estão dentro da gente. Não é assim que funciona? Todo mundo sabe disso, né? E aí o fato é o seguinte, quando a gente está se relacionando com uma outra pessoa, ainda nessa chave, né, ainda nessa clave, né, ainda desse modo, o que acontece? É óbvio, né, isso é líquido e certo, que em algum momento a gente vai encher o saco dessa relação. Por quê? Né? Porque a gente ainda não pegou o outro, a gente ainda não está dentro do outro, a gente ainda não se aprofundou no outro, a gente está se relacionando, na verdade, com uma impressão nossa, com uma impressão que está dentro da gente. Tá entendendo o que eu estou dizendo aqui? Quer dizer, é claro que a gente vai encher o saco da relação. Por quê? Porque numa relação entre 2 seres humanos, o que tem de profundo, o que tem de sublime, o que tem de belo, o que tem de gancho possível, é aquilo que realmente se estabelece entre a minha pessoa e a outra pessoa. Tá? É entre eu e ele, ou entre eu e ela. Tá? Entre eu e o outro. Nessa relação de 2 pessoas é que pode se estabelecer um gancho. Quando eu me relaciono, quando uma outra pessoa aparece na minha frente, e eu fico só com a sensação que está dentro de mim, veja, esse gancho ainda não pegou o outro, ainda não pegou o gancho da outra pessoa. Eu simplesmente me enganchei em mim mesmo,
Você entende? Então é claro que isso vai acabar me frustrando. Por quê? Porque eu acho que estou me relacionando com outra pessoa, né? Mas, na verdade, eu estou me relacionando com um conjunto de impressões, sensações que estão dentro de mim. Beleza? E isso tem data de validade, porque uma hora a gente acaba se dando conta disso. A gente se dá conta de que a nossa relação se estabelece com a gente mesmo. Então aí está a hora da gente dar o passo, né? Um passo de maturidade, da gente dar um passo de olho, né? Um olhar nosso que tem que mudar. A gente tem que botar, né, o nosso olho na jogada, a gente tem que botar o nosso coração na jogada e olhar para a outra pessoa mesmo. Tá? Olhar para o seguinte, olhar para uma maravilha de mistério que tem dentro dele, que tem dentro dela. Isso a gente consegue achar quando a gente entende o seguinte, né? Aqui está o passo, né, mais profundo do que a gente pode chamar de amor mesmo. Né? Quando a gente olha para uma outra pessoa, tá? A gente olha para o outro, a gente está diante né, do nosso filho, da nossa filha, do nosso esposo, do nosso marido, de um amigo, de uma amiga, enfim. A gente olha para outra pessoa e a gente vai tentando, tá? Aqui está o ponto central. Nosso olho vai tentando, tá, encontrar dentro da outra pessoa aquilo que tem nele, aquilo que não é aquilo que tem em mim. Beleza? É que isso parece muito óbvio, isso parece muito trivial, né? Isso parece bastante evidente, não é verdade? Mas a gente, em geral, se a gente entra meio cego, se a gente entra meio atabalhoado, se a gente entra nervoso, se a gente entra com pressa, se a gente entra sem esse treino do olhar, numa relação, numa interação qualquer entre irmãos, entre filho e filha, entre marido e mulher, né? Se a gente entra na história afetado, se a gente entra nervoso, se a gente entra com pressa, né? Se a gente entra sem essa centralidade, né? Se a gente entra na história sem a gente centralizar, né, o nosso espírito, o nosso olho, pode ser que a gente jamais tenha conseguido, né, acessar o profundo que tem no outro, o profundo que tem na outra pessoa, tá? E aqui está o ponto central da história toda, né? Se a gente consegue treinar o nosso olho, acalmar o nosso olho, acalmar o nosso coração, com aqueles exercícios todos que a gente já foi passando aí nos outros episódios do nosso programa, né? O exercício da presença total, o exercício do 5, 4, 3, 2, 1, o exercício de não reclamar, né? O exercício da gente conseguir controlar o nosso corpo através, né, do banho frio, do café sem açúcar, do diabo que for, né? De marcar um compromisso. Ou o exercício que é muito fundamental para isso tudo, aquele exercício da gente marcar um propósito, né, na nossa agenda de mudança, tá bom? E a gente perseguir aquilo. Por quê? Porque todos esses exercícios que a gente foi propondo aqui nos outros episódios, eles vão centralizando o nosso espírito e eles vão revelando algo pra gente, né? Algo pra gente, que é o seguinte: é possível, né, a gente viver dentro de um projeto. É possível a gente não viver apenas dentro desse mundo que se corrompe, desse mundo físico. A gente pode ter um pé aqui, né, muito centrado, né, muito calcado, muito bem posicionado nesse mundo, mas tensionando coisas superiores, tensionando um desejo de futuro no qual eu estou dentro. Tá? Isso não é ilusão, isso não é fuga. Né? A gente já falou sobre isso. Poder se projetar, né, poder imaginar, poder entrar dentro de um projeto e desenhar a própria história, né, com eixo biográfico, com eixo narrativo, isso é próprio da atividade humana. E é precisamente quando a gente, numa relação de dois, numa relação a dois, a gente olha para o outro e a gente consegue tocar esse nervo, tocar essa corda, pegar ali esse grão, né, pegar essa pepita, né, pegar esse núcleo biográfico, né, esse núcleo de projeto, esse núcleo que vai me contando uma história de possível melhora, é que a gente consegue começar a se aprofundar nessa realidade do amor. Então, veja bem aqui, vamos dar um exemplo bem concreto, né, para a gente poder... vou dar um exemplo que não tem a ver com relação de filho, nem com relação de marido e mulher, mas com aquelas pessoas, talvez vocês já tenham feito isso, eu particularmente já fiz e eu acho sempre muito bom, né, a gente nutrir isso, que é o seguinte: a gente dedicar um tempo da nossa vida, um tempo, né, pode ser uma vez por mês, uma vez por ano, sei lá, cada um, ou um tempo maior, assim, a gente dedicar para cuidar de pessoas necessitadas mesmo, assim. Então, visitar um asilo, visitar um orfanato, ou então dar, né, aquela coisa do sopão para mendigo na rua. Isso é muito útil, por quê? Porque isso ajuda a gente, se a gente tem um olho, né, se a gente entrou nessa história, tá? Não só para ficar, porque é interessante também, não só para ficar convivendo com as outras pessoas que estão ao nosso redor, né? Imagina, a gente vai montar um sopão e vai entregar para o mendigo, né, na madrugada aí do nosso verão qualquer. O pessoal passando fome, então a gente vai armar um mutirão, vai fazer um sopão e vai sair pelas ruas distribuindo a sopa. Uma primeira coisa que pode chamar a nossa atenção é esse convívio com outras pessoas que estão, né, querendo fazer o bem, estão querendo fazer caridade. Isso é bem legal também. Mas uma outra coisa que é muito interessante é o seguinte: quando a gente olha para um mendigo, né, vamos falar aqui o português claro, né, em nada ele nos atrai. Né? O mendigo, por definição, né, ele é sujo, ele está feio, ele está lá, né, desdentado, ele está sem tomar banho, ele tem tudo sensivelmente nos repele no mendigo. Não é assim? Quando a gente olha para uma pessoa numa situação dessa, tudo nele é uma chaga aberta, né? Tudo nele é algo repulsivo, é algo que não faz com que a gente queira, né, conviver com ele.
Então, por que que a gente se debruça sobre essa realidade do mendigo? Por que que a gente se debruçaria sobre essa realidade? Por que que a gente está ali se esforçando, no final das contas, para interagir com ele? O que acontece na gente, né? É aí que a gente entende essa dinâmica profunda do amor. Por que que a gente, no final das contas, a gente se debruça sobre um mendigo, né? Para que a gente possa agir, né? Então, veja bem, isso aqui é importante a gente entender essa distinção, né? O mendigo, né, tal qual ele está, em nada nos atrai, né? Por isso, porque ele não tem um cheiro bom, né? Porque ele não tem uma aparência bonita, porque a gente pode até ter medo dele nos atacar, né? A gente não sabe se ele está, enfim, se ele usou alguma substância, se ele usou alguma droga, se ele está muito nervoso, enfim, se ele tem alguma questão assim de comportamento que pode nos atacar, a gente não sabe, né? Mas o fato é que a gente se debruça sobre ele. Veja, sobre o que a gente está se debruçando? A gente não está se debruçando sobre nada sensível, né? Nada sensível. Isso muitas vezes acontece, né? Isso deveria, né, na dinâmica do amor, na dinâmica da relação, a gente devia ter isso na nossa cabeça quando a gente está se relacionando com o nosso marido, com a nossa esposa, com nossos filhos, né? Muitas vezes, né, verdade, nós somos mendigos e eles são mendigos também. No sentido, em que sentido? No sentido de que aquelas coisas sensíveis nos repelem, né? Pode não ser assim a aparência sensível de um mendigo, né, que de fato tem um cheiro ruim, de fato tem uma aparência muito grotesca, muito feia, né? Nosso marido, nossa esposa, nossos filhos em geral não são assim, mas aquela coisa sensível, né, daquela aparência sensível, pode nos repelir. A gente pode chegar na primeira relação com eles e ter uma vontade de sair, uma vontade de escapar, porque alguma coisa nos incomodou. Mas aí que está o profundo do amor, que é o seguinte: quando a gente olha para um mendigo, né, olha para uma pessoa dessas que está numa situação de miséria, numa situação lastimável, né, a gente não está olhando exatamente para o mendigo. A gente está olhando para o seguinte: a gente está olhando para uma esperança que existe dentro do mendigo. A gente está olhando para uma realidade de esperança biográfica, para uma esperança dele poder vir a ser aquilo para o qual ele foi criado. A gente olha para o mendigo, né, e olha ali imediatamente uma esperança dentro dele. A gente está olhando assim, olha, ele poderia vir a ser algo maior, algo superior, algo mais belo, algo mais uno, né, algo mais verdadeiro. Não é verdade? A gente olha para o mendigo e dentro dele a gente tem que achar o grão de esperança. Se a gente não acha nenhum grão de esperança dentro, a gente não age se relacionando, a gente não age convivendo, né? É assim como acontece, por exemplo, com os defuntos. Quando a gente olha para uma pessoa morta, para um corpo morto, já não existe mais um grão de esperança nessa vida, pode existir na outra, né? Mas a nossa relação muda de escala. Né? A gente já não, óbvio, né? A gente já não age, não se debruça ali como quem quer tirá-lo de um estado e levá-lo para outro. É verdade? Por quê? Porque está encerrada a coisa. A gente já não encontra mais o grão de esperança ali dentro. Para uma pessoa morta, tem que se relacionar de um outro modo, né? E aí vem todo o grande campo da mística, da religião, etc. Mas para as pessoas vivas, né, que estão numa situação de miséria, quando a gente olha para dentro delas, é isso que a gente tem que procurar. Se a gente vai num mutirão desses, né, de sopão da noite para poder ajudar os mendigos, e a gente só quer encontrar na gente, né, aquilo que a gente pode melhorar, eu posso garantir para você, essa coisa não vai durar. Né? Não vai durar. A gente vai fazer 1, 2, 3, 4 vezes e não vai continuar. Então, isso é aquilo que a gente escuta sempre. Nossa, eu vou entregar o sopão para o mendigo e eu saio melhor do que eu entrei. A gente escuta isso várias vezes. Né? A gente ouve todo mundo falar assim, nossa, eu fui num orfanato, dei presente e, na verdade, quem mais se beneficiou fui eu, não foi a pessoa. Veja, isso é verdade, pode acontecer, mas eu garanto, né? Todos nós, né, que alguma vez olhamos para essa realidade desse modo, tá bom? Assim, eu que fui o grande beneficiado dessa relação. Veja, a gente ainda está procurando na gente a coisa de melhor. A gente não está procurando ainda no outro. Tá? A verdade é que quando a gente está entregando uma coisa para um mendigo, a gente devia esquecer da gente. Veja, a gente tem carro, a gente tem dinheiro para fazer o sopão, a gente, no final, tem energia para fazer o sopão. Na verdade, a gente é a última coisa que conta nessa história. O que conta é ele. A gente está ali fazendo o seguinte: olha, quando eu alimento o mendigo, quando eu dou um kit de banho para o mendigo, né? Quando eu dou um carinho, uma atenção para o mendigo, não importa o que aconteceu comigo. Importa que eu estou ali comunicando a ele que existe um grão de esperança. Por quê? Porque quando ele se alimenta, ele sai de um estado de carência para um estado de saciedade. Quando ele se limpa, ele sai de um estado de sujeira, de sujidão, para um estado de pureza, de limpeza, né? Quando ele conversa, ele sai de um estado egóico, egocêntrico, super interiorizado e lastimável, e na maior parte das vezes, para um estado de abertura, né? Então, está acontecendo nele uma grande transformação. Só que, veja, nada do externo, nada do mundo exterior, nada da aparência sensível do mendigo, nada da aparência sensível do mendigo nos comunica essa realidade, essa possibilidade. É o nosso olho que tem que ir lá e procurar a coisa. Não é assim que funciona? Quando eu olho para o mendigo na rua, a primeira coisa que eu tenho é medo, é vontade de sair, é vontade de escapar, é vontade de tapar o nariz. Mas esse meu olho treinado no amor, esse nosso olho treinado no amor, que procura ali dentro a corda da esperança, é que move toda essa dinâmica que a gente chama de dinâmica amorosa, dinâmica do amor. Ora, tudo isso aqui serve para o seguinte: quando eu entro numa relação com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos, e aparentemente está tudo um caos, né? Irritações, nervosismos,
desencontros, né? Carências, reclamações, se eu treino meu olho, eu consigo encontrar lá dentro do outro essa corda que eu posso tocar. E quando eu toco essa corda da esperança, aparece no outro uma sinfonia de amor. Isso é muito estranho, isso é muito esquisito, mas é um desses milagres, um desses mistérios, né, que acontecem no mundo. Tá? Então, veja, esse, na verdade, é um dos grandes remédios para que a gente possa estabelecer uma relação de fato amorosa. Um pouco esquecer da gente, o que acontece dentro da gente, que isso passa, isso não se sustenta, e tentar olhar no outro essa história, ou essa corda da esperança que toca a sinfonia do amor. Bem, isso é propriamente o que um olho amoroso, né, um coração enamorado faz, né, quando está interagindo com o outro, que é uma realidade magnífica. Né? Pessoa é um negócio maravilhoso, bicho. É um negócio maravilhoso, é lindo. Se a gente treina o nosso olho para encontrar essa corda lá dentro. Tá? E como é que faz isso na prática? Então, veja, isso já é a prática da coisa. É olhar assim, ó, eu tô olhando aqui pro meu filho, eu tô olhando aqui para minha esposa, eu tô vendo essa coisa, mas eu tô vendo ali dentro um outro, né, uma esposa, um marido, uma criança melhor, né, que pode melhorar esse ponto, que pode progredir. E eu estou procurando justamente essa corda que eu vou olhar, e olhando, eu amo, e amando, eu toco essa corda, e a outra pessoa, miraculosamente, misteriosamente, vai melhorando também. Né? Essa é uma das dinâmicas da interação humana. Beleza, pessoal? Bem, essa é um pouco a história aqui de hoje que eu estava pretendendo contar para vocês, começar essa sexta-feira aqui com umas notas de amor aí para que a gente possa entrar no nosso final de semana com um olho diferente, se for possível. Não deixem, tá? Não deixem de mandar aí as suas dicas, né? Os seus comentários, as suas perguntas, as suas dúvidas aqui na lista de interação, aqui no chat, né? Tanto pelo Facebook, para quem está ao vivo agora, ou no YouTube, para quem assistir na gravação. E fiquem espertos aí, fiquem atentos ao vivo na segunda-feira que vem, né? No programa de segunda-feira, que vai ter um quadro novo, que aí só vai ser, enfim, vai ser bom para todo mundo, mas para quem estiver ao vivo vai ser melhor. O pessoal aqui falando, agradecendo aqui o tempo, né? Dedicado, pelo amor de Deus, assim, eu que agradeço aí a nossa interação, o nosso convívio, a nossa amizade que já vai se formando aí ao longo dessas semanas. A gente vai ficar bastante tempo junto, com a graça de Deus, né? O pessoal agradecendo aqui, eu que agradeço, pessoal. Então é isso. Muito bom, já não sobra mais tempo para a gente ficar aqui, porque já bateram aqui nossos mais 20 minutos, tem 22 minutos aqui regulamentares, aqui 2 minutos já de acréscimo ao tempo regulamentar. Então a gente vai ficando por aqui. Um abraço, pessoal, bom final de semana, boa sexta-feira e amem plenamente. Um abraço.